Bartin. Estética da criação verbal. Os estudos literários hoje. Título da edição original: Resposta ao Novim Mir. Texto publicado na revista Novim Mir, 1970, número 11. A redação de Novim Mir pediu minha opinião sobre o estado atual da pesquisa no campo da literatura. Uma resposta a este tipo de pergunta não poderia ser, claro, nem categórica nem segura. Quando nos pronunciamos sobre nosso tempo, estamos expostos ao erro, num sentido ou noutro, e convém levar isso em conta. Não obstante, vou tentar responder. Nossa ciência literária dispõe de consideráveis recursos. Temos inúmeros pesquisadores sérios, dentre os quais figuram jovens muito talentosos. Temos grandes tradições científicas, tanto no passado, Poternia, Veselovsky, quanto na época atual, Tinianov, Tomaszewski, e Kembaum, Kukovsky, para citar apenas alguns. Temos também, por certo, condições externas favoráveis, institutos de pesquisas, equipes de trabalho, financiamento, meios de publicação. A verdade é que, ao longo dos últimos anos, desta última década, a pesquisa parece não ter explorado as possibilidades que lhe são oferecidas e não atende às exigências que temos direito de apresentar-lhe. Por falta de audácia, nenhuma descoberta permitiu colocar problemas gerais numa ótica nova, nenhum leque de fatos específicos nasceu no imenso universo da literatura, nenhum combate sério e benéfico foi travado para defender uma teoria. Predomina na pesquisa algo como o medo do risco, o medo de arriscar uma hipótese. Ora, a ciência literária é uma ciência jovem que não dispõe de métodos sólidos e comprovados pela prática, como os das ciências exatas. Por isso, a ausência da menor luta entre as tendências e o medo ante a menor hipótese audaciosa levam ao reinado do truísmo e do clichê, o que não nos falta. É isto que, de uma maneira geral, caracteriza atualmente a nossa pesquisa. Mas uma característica geral nunca é justa. Também em nossos dias, publicam-se obras úteis e satisfatórias, em particular as que tratam da história da literatura. Publicam-se igualmente estudos especializados, interessantes e aprofundados. Finalmente, há os grandes acontecimentos a que minha característica geral não concerne. Refiro-me a obras tais como O Oeste e o Leste, de N. Conrad, Poética da Literatura Russa Antiga de D. Likhatchev, e os trabalhos sobre os sistemas semióticos, que foram objeto de 4 publicações, Escola dos Jovens Pesquisadores agrupada à volta de J. M. Lotman. Fatos estes alentadores, que marcam os últimos anos. Talvez tenha, nestas páginas, a ocasião de voltar a estes trabalhos. Quanto à minha opinião sobre as tarefas prioritárias que competem à ciência literária, limitar-me-ei a assinalar 2 delas que se referem apenas à literatura das épocas passadas e darei somente uma visão muito geral sobre elas. Deixarei de lado os problemas do estudo da literatura contemporânea e da crítica literária, conquanto se trate de campos onde se impõem tarefas de grande importância e muita urgência. As 2 tarefas de que me proponho falar, escolhi-as porque, a meu ver, amadureceram o suficiente e já ensejaram um trabalho frutuoso que convém prosseguir. A ciência literária deve, acima de tudo, estreitar seu vínculo com a história da cultura. A literatura é uma parte inalienável da cultura, sendo impossível compreendê-la fora do contexto global da cultura numa dada época. Não se pode separar a literatura do resto da cultura e, passando por cima da cultura, relacioná-la diretamente com os fatores socioeconômicos, como é prática corrente. Esses fatores influenciam a cultura e somente através desta, e junto com ela, influenciam a literatura. Por muito tempo, concedeu-se uma atenção especial ao problema da especificação da literatura. Cumpre reconhecer que uma especificação estrita é totalmente alheia à nossa tradição científica no que ela tem de melhor. Basta lembrar a abertura do horizonte dos estudos de Poternia, de Veselovsky. Tomados de entusiasmo pela especificação, alguns deliberadamente ignorarão os problemas de interdependência e de interação entre os diferentes campos da cultura, esquecendo muitas vezes que as fronteiras entre esses campos não são absolutas, que cada época as traça a seu modo,
ignoraram que não é dentro de campos fechados em sua própria especificidade, mas por onde passa a fronteira entre campos distintos que o fenômeno cultural é vivido com mais intensidade e produtividade. Nossa pesquisa costuma operar com base nas características da época a que pertencem os fatos literários em estudo sem distingui-las, na maioria das vezes, daquelas que se aplicam à história em geral e sem introduzir a menor análise diferencial do campo cultural, nem de sua interação com a literatura. Tais análises demonstram, aliás, uma total ausência de metodologia. A chamada vida literária de uma época, cujo estudo se efetua sem referência ao estudo da cultura, resume-se a uma luta superficial de tendências literárias, e, quando se trata dos tempos modernos, sobretudo do século XIX, o processo se resume às lutas verbais das revistas e jornais que ficaram sem grande influência sobre a literatura da época. A intensa ação exercida pela cultura, principalmente a das camadas profundas, populares, e que determina a obra de um escritor ficou inexplorada e, muitas vezes, totalmente insuspeita. Semelhante procedimento barra o acesso à profundidade das grandes obras. A literatura adquire ares de algo insignificante e frívolo. A tarefa de que estou falando, e os problemas com ela relacionados, o problema das fronteiras de uma época concebida como um conjunto cultural, o problema da tipologia das culturas, etc., surgiu com toda a sua complexidade quando se discutiu o problema da literatura barroca nos países eslavos e, sobretudo, quando se iniciou o debate, que nada perdeu de sua atualidade, sobre o Renascimento e o humanismo nos países do leste. Foi então que se sentiu a necessidade aguda de um estudo mais aprofundado dos vínculos indissolúveis que unem a literatura à cultura de uma época. Os trabalhos de ótima qualidade que mencionei que surgiram ao longo dos últimos anos, Konrad, Likhatchev, Lotman e sua escola, apesar da variedade de seus princípios metodológicos, manifestam todos o mesmo cuidado de não separar a literatura da cultura e de buscar compreender o fato literário em sua diferenciação, dentro da totalidade da cultura de uma época. Cumpre salientar que, sendo a literatura um fenômeno muito complexo e a pesquisa literária uma ciência muito jovem, não se pode valorizar uma metodologia qualquer que seja um remédio milagroso. A diversidade dos procedimentos é justificada, até mesmo indispensável, contanto que tais procedimentos deem provas de seriedade e descubram novos aspectos no fenômeno literário, contanto que contribuam para aprofundar sua compreensão. Não é muito desejável estudar a literatura independentemente da totalidade cultural de uma época, mas é ainda mais perigoso encerrar a literatura apenas na época em que foi criada, no que se poderia chamar sua contemporaneidade. Temos tendência em explicar um escritor e sua obra a partir da sua contemporaneidade e de seu passado imediato, em geral nos limites da época tal como a entendemos. Receamos aventurar-nos no tempo, afastar-nos do fenômeno estudado. Ora, uma obra deita raízes no passado remoto. As grandes obras da literatura levam séculos para nascer, e, no momento em que aparecem, colhemos apenas o fruto maduro, oriundo do processo de uma lenta e complexa gestação. Contentar-se em compreender e explicar uma obra a partir das condições de sua época, a partir das condições que lhe proporcionou o período contíguo, é condenar-se a jamais penetrar as suas profundezas de sentido. Encerrar uma obra na sua época também não permite compreender a vida futura que lhe é prometida nos séculos vindouros, e esta vida fica parecendo um paradoxo. As obras rompem as fronteiras de seu tempo, vivem nos séculos, ou seja, na grande temporalidade, e, assim, não é raro que essa vida, o que sempre sucede com uma grande obra, seja mais intensa e mais plena do que nos tempos de sua contemporaneidade. De um modo muito esquemático, digamos que, se devêssemos resumir o significado de uma obra ao papel que pôde, por exemplo, desempenhar na luta contra a servidão, é assim que procedem no ensino secundário, tal obra deveria perder todo o significado com o desaparecimento da servidão e de suas sequelas. Ora, muitas vezes a obra aumenta em importância mais tarde, ou seja, insere-se na grande temporalidade. Uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutriu dos séculos passados. Se ela nascesse por inteiro hoje, em sua contemporaneidade, se não mergulhasse no passado e não fosse consubstancialmente ligada a ele, não poderia viver no futuro.
Tudo quanto pertence somente ao presente morre junto com ele. A sobrevivência de uma grande obra nas épocas que lhe sucedem, próximas e distantes, parece, como estava dizendo, um paradoxo. No processo de sua vida póstuma, a obra se enriquece de novos significados, de um novo sentido. A obra parece superar a si mesma, superar o que era na época de sua criação. Pode-se dizer que nem sequer Shakespeare, nem seus contemporâneos, conheciam o grande Shakespeare que conhecemos hoje. Impossível fazer o nosso Shakespeare entrar na época elisabetana. Bielinski, em seu tempo, declarava que cada época sempre descobre algo novo nas grandes obras do passado. O que dizer disto? Fazemos acréscimos à obra de um Shakespeare. Introduzimo-lhe algo que não havia, modernizamo-lo, desnaturamo-lo. Modernizar e desnaturar, sempre o fizeram e o farão ainda. Não foi à custa disso que Shakespeare cresceu. Cresceu à custa do que realmente se encontrava e se encontra em sua obra, mas que nem ele nem seus contemporâneos podiam, lucidamente, perceber e avaliar no contexto cultural da época. Os fenômenos do sentido podem existir de uma forma latente, potencial, e revelar-se somente num contexto de sentido que lhes favoreça a descoberta, na cultura das épocas posteriores. Os tesouros de sentido colocados por Shakespeare em sua obra foram elaborados e acumulados no correr dos séculos, e até dos milênios. Estavam ocultos na língua, e não só na língua escrita, mas também naqueles extratos da língua popular que, antes de Shakespeare, não haviam penetrado na literatura, ocultos na variedade dos gêneros e das formas da comunicação verbal, nas formas poderosas da cultura popular, sobretudo na carnavalesca, que se moldava ao longo dos milênios, nos gêneros do espetáculo teatral, mistérios, farsas, etc., nos temas que remontam a uma antiguidade pré-histórica, e, finalmente, nas formas do pensamento. Shakespeare, como todo artista, construía sua obra a partir de formas carregadas de sentido, repletas desse sentido, e não a partir de elementos mortos, de tijolos prontos. Ademais, mesmo o tijolo possui sua forma espacial delimitada e, por conseguinte, expressa algo entre as mãos do construtor. Os gêneros, principalmente, têm uma importância especial. Os gêneros, tanto da literatura como da língua, ao longo dos séculos de sua existência, acumulam as formas de uma visão do mundo e de um pensamento. Se o escritor artesão serve-se do gênero como clichê externo, o grande artista, por sua vez, revela as virtualidades do sentido latentes no gênero. Shakespeare explorou e passou à sua obra os imensos tesouros de um sentido potencial que, em sua época, não podia ser descoberto nem compreendido em sua plenitude. O autor é, seus contemporâneos veem, compreendem e julgam, acima de tudo, o que está mais perto de sua atualidade presente. O autor é um prisioneiro de sua época, de sua contemporaneidade. Os tempos que lhe sucedem o libertam dessa prisão e a ciência literária tem a vocação de contribuir para esta libertação. O que acabamos de dizer não autoriza a deduzir que se possa, de algum modo, ignorar a época contemporânea do escritor, que se possa devolver sua obra ao passado ou então projetá-la ao futuro. A contemporaneidade conserva toda a sua importância, em muitos aspectos decisiva. Uma análise científica só pode basear-se nela, e, em seus desenvolvimentos subsequentes, deve referir-se constantemente a ela para verificação. Uma obra literária, como já dissemos, revela-se principalmente através de uma diferenciação efetuada dentro da totalidade cultural da época que a vem nascer, mas nada permite encerrá-la nessa época. A plenitude de seu sentido se revela tão somente na grande temporalidade. Tampouco se deve encerrar em si mesma a cultura de uma época, por mais afastada que esteja no tempo, como se tratasse de algo concluído, inteiramente acabado e irreversivelmente afastado no passado, morto. As ideias de Spengler sobre os mundos culturais fechados e acabados continuam até agora a exercer uma forte influência sobre os pesquisadores dos campos da história e da literatura. Tais ideias precisam, contudo, de sérias correções. Spengler imaginava a cultura de uma época como um círculo fechado. Ora, a unidade de uma cultura determinada é uma unidade aberta.
Cada uma dessas unidades, a antiguidade, por exemplo, sem nada perder de sua originalidade, toma parte, ainda que indiretamente, do processo único da elaboração da cultura da humanidade. Toda cultura encerra inumeráveis virtualidades de sentido que não foram descobertas, elucidadas ou exploradas durante a vida histórica dessa cultura. A antiguidade nada sabia de si mesma, nada da antiguidade tal como a conhecemos agora. Havia uma brincadeira escolar. Os gregos antigos ignoravam o essencial de si mesmos, não sabiam que eram gregos antigos e jamais se denominavam assim. E é verdade que a distância temporal, que transformou os gregos em gregos antigos, teve uma considerável importância modificadora. Esta distância é marcada pela descoberta de sentidos de valores sempre novos que os gregos efetivamente não conheciam, embora fossem seus próprios criadores. Spengler, dando provas de uma magnífica análise da cultura antiga, soube descobrir nela novas profundidades do sentido. Está certo que ele fez alguns acréscimos, mas era para obter um conjunto mais redondo, mais perfeito, e trabalhou para a nobre causa da libertação da antiguidade prisioneira de seu próprio tempo. Fazemos questão de salientar que tratamos aqui dos estratos profundos onde o sentido é depositado pelas culturas das épocas passadas, e não de uma ampliação do conhecimento factual e material que podemos ter delas, à luz das sucessivas contribuições que devemos às escavações arqueológicas, à descoberta de novos textos e ao aperfeiçoamento de sua decifração, às reconstruções, etc. Isto nos proporciona novos suportes materiais do sentido, poderíamos dizer a carne do sentido. Na esfera da cultura, todavia, não há fronteira absoluta entre a carne e o sentido. A cultura não se edifica a partir de elementos mortos, e o vulgar tijolo, como já dissemos, entre as mãos do construtor, expressa algo através da forma que lhe é própria. Por isso, a descoberta de novos suportes materiais do sentido introduz correções nas concepções do sentido e pode até acarretar uma reestruturação fundamental destas concepções. Existe uma ideia que tem vida longa, mas que é limitada e, portanto, incorreta. E a ideia segundo a qual, para melhor compreender uma cultura alheia, cumpriria transplantar-se nela e, esquecendo a sua própria cultura, ver o mundo pelos olhos da cultura alheia. E uma ideia que, como disse, é limitada. Que devamos nos implantar numa cultura alheia, contemplar o mundo por seus olhos, concordo. É uma fase indispensável no processo de compreensão de uma cultura. Mas se a compreensão se reduzisse apenas a esta fase, nada mais ofereceria senão uma duplicação da dada cultura, e não comportaria nada novo ou enriquecedor. Uma compreensão ativa não renuncia a si mesma, ao seu próprio lugar no tempo, à sua cultura, e nada esquece. O importante no ato de compreensão é a isotopia do compreendente no tempo, no espaço, na cultura, a respeito do que ele quer compreender. O mesmo não ocorre com o simples aspecto externo do homem, que este não pode ver nem pensar em sua totalidade, e não há espelho, nem fotografia que possa ajudá-lo. Seu aspecto externo, apenas o outro pode captá-lo e compreendê-lo, em virtude de sua isotopia e do fato de ser outro. Na cultura, a isotopia é o instrumento mais poderoso da compreensão. A cultura alheia só se revela em sua completitude e em sua profundidade aos olhos de outra cultura, e não se entrega em toda a sua plenitude, pois virão outras culturas que verão e compreenderão ainda mais. Um sentido revela-se em sua profundidade ao encontrar e tocar outro sentido, um sentido alheio. Estabelece-se entre eles como que um diálogo que supera o caráter fechado e unívoco, inerente ao sentido e à cultura considerada isoladamente. Formulamos uma cultura alheia a novas perguntas que ela mesma não se formulava. Buscamos nela uma resposta a perguntas nossas, e a cultura alheia nos responde, revelando-nos seus aspectos novos, suas profundidades novas de sentido. Se não formulamos nossas próprias perguntas, não participamos de uma compreensão ativa de tudo quanto é outro e alheio. Trata-se, claro, de perguntas sérias, autênticas. O encontro dialógico de duas culturas não lhes acarreta a fusão, a confusão. Cada uma delas conserva sua própria unidade e sua totalidade aberta, mas se enriquecem mutuamente.
Quanto à minha opinião acerca da evolução posterior de nossa ciência literária, penso que as suas perspectivas são inteiramente favoráveis, uma vez que dispomos de grandes possibilidades. O que nos falta é a audácia científica do pesquisador, sem a qual seria vão acreditar que atingiremos pontos culminantes ou penetraremos nas profundezas.